Tem 65 anos que Carlos Magalhães iniciou suas atividades como jornalista esportivo. Era ainda estudante do curso de odontologia no estado de Alagoas. Começou a trabalhar como jornalista de esporte na cidade de Maceió, atuando no rádio. Se transformou em narrador esportivo, em narrador de jogos de futebol. Deu certo. Em 1962, com o diploma de odontólogo nas mãos, retornou a Sergipe, mas não resistiu à sedução do rádio. Trabalhou na radiodifusora, trabalhou na Rádio Cultura de Sergipe, trabalhou na Rádio Jornal. O fato é que, em Sergipe, Magalhães atua no rádio esportivo há 60 anos, desde 1962. Carlos José Magalhães de Melo é um dos 10 filhos de um importante médico sergipano, Dr. Carlos Fernandes de Melo. Além de jornalista, foi o narrador esportivo mais importante da história de Sergipe. Todo mundo que ouviu jogos de futebol, que acompanhou futebol pelo rádio durante a segunda metade do século XX e os 22 anos do século XXI, teve oportunidade de ouvir a voz de Carlos Magalhães. Carlos Magalhães é odontólogo, Carlos Magalhães é professor aposentado da Universidade Federal de Sergipe, Carlos Magalhães é sanitarista, foi gestor da política de saúde pública na prefeitura de Aracaju. Carlos Magalhães é um homem que se entusiasmou e se dedicou ao turismo. Como gestor da política de turismo, foi ele que fundou e implantou a empresa sergipana de turismo. Foi ele que trabalhou no departamento de turismo da prefeitura de Aracaju. Carlos José Magalhães de Melo é político. Exerceu o mandato de deputado federal e exerceu várias funções públicas em face desse seu interesse pela atividade política. Recebi a oportunidade de fazer uma longa entrevista com Carlos Magalhães. Entrevista de memórias. Hoje, a gente começa a publicar uma série de vídeos nos quais tem a oportunidade de conhecer a vida muito rica desse importante sergipano. Com vocês, Carlos Magalhães. Carlos José Magalhães de Melo. Aliás, todos lá em casa eram Carlos. Eu nasci em 24 de março de 1938 em Propiá. Coincidentemente, meu pai, que era diretor do Hospital São Vicente de Paula, em Propiá, era prefeito da cidade. E o Circo de Pelanca anunciou meu nascimento. E na época era gerador. 10 horas piscava, acabava a energia gerada, né, por gerador. E eu nasci na rua Serapião Aguiar. E a casa que eu nasci está lá em pé, que era de Sr. Oliveira Rezende e Dona Maroquinhas, vizinhos. Sr. Oliveira era dono de farmácia e meu pai era médico. Carlos Fernandes de Melo, como ele só. Minha mãe era Maria José Magalhães de Melo. Magalhães de minha mãe era espanhol, que meu avô era Fortunato Magalhães. João Carneiro de Melo, português do Porto. Da minha avó,
Antônio Fernandes de Melo. Só que o Melo dele tinha 2 L. Português do Porto. Fortunato Magalhães, nome do meu avô, e da minha avó, Raquel Santos Magalhães. Lili, Dona Lili, meu avô, de meu pai, e ele veio do Porto, de Portugal, e minha avó veio de Amargosa, na Bahia. Era baiana, veio da Espanha. Minha avó era brasileira, ele era baiana. Aliás, era mineira, desculpe. Mineira de Juiz de Fora. 10. José Carlos, o mais velho. Segundo, Carlos José, que está vivo. Terceiro, Carlos Alberto, que faleceu aos 12 anos aqui em Aracaju. Quarto, Carlos Eduardo, que faleceu em Propriá ainda. O quinto, Ana Melo. O sexto, Carlos Melo, Carlos Fernandes Melo Filho. O sétimo pela ordem, né? Era João Carlos. O oitavo, peraí, já faltou mulher aí no meio. O oitavo, Ana Elizabeth. O nono era Tereza Cristina. Não, Ana Cristina. Perdão, Ana Cristina. E o 10º era João Carlos, que faleceu há pouco tempo. Ele era um especial. Era uma casa que tinha uma varanda ao lado e no fundo tinha um varandão que a gente via a cidade lá embaixo, né? Era uma casa na Serapião Aguiar, construída de uma maneira elevada, né? Que tinha porão, né? Naquela época as casas tinham porão. E nós vivíamos... E meu pai, quando adquiriu um carro, que foi um Dodge, em 1938, um Dodge café com leite, ele adquiriu em Recife. O senhor Aguinaldo comprou para ele esse carro em Recife e trouxe para Propriá. E houve um fato interessante, né? É que um carro de Maceió resolveu vir em velocidade pela Serapião Aguiar e bateu com ele e quase fazem a demolição de uma casa de esquina, porque a garagem era embaixo, não era na própria casa, era embaixo, né? Era uma garagem suplementar à casa de Sr. Oliveira Rezende e Dona Maroquinha. Da varanda lateral do fundo de uma sala grande, né? De refeição e tudo, e dos quartos, né? Era uma casa, era de boa qualidade para se viver. Só que na época não tinha nada de ar-condicionado, né? Certo? As casas tinham, inclusive, iluminação à noite de fifó. Chamavam fifó. Mas eram candeeiros daqueles com luminosidade, né? Não era candeeiro comum. Eram os candeeiros de gás da época, né? Fifó. E depois tinha uma coisa muito boa, a vizinhança. Sr. Oliveira Rezende e Dona Maroquinha moravam vizinhos. E eles tinham gado leiteiro no quintal. Eu adorava ver a ordenha do gado, né? E, lamentavelmente, na época, tinha muita doença veiculada à utilização de caroço de algodão, né? Eu perdi 2 irmãos, José Carlos e Carlos Eduardo, morreram lá em Propriá. Eu era o segundo, e o primeiro era José Carlos, e depois de José Carlos tinha Carlos Eduardo. E Carlos Alberto viveu até Aracaju aos 12 anos. Era fogão a lenha, eu tenho certeza. Era fogão a lenha naquela época, sim. Bom, eu acho que no mínimo tinha 4 quartos. No mínimo. No mínimo. Era uma casa confortável que está lá em pé. A Catedral de Propriá, que é a antiga matriz, fica exatamente naquela rua do V da Vitória, que começa em cima, tem o Colégio das Freiras, e desce até a matriz, Igreja Matriz de Santo Antônio, que depois foi Catedral
porque Propriá foi elevada à condição de bispado, né? Dona Sinhá era uma servente que nos atendia, era uma empregada de família, chamada, né? Certo? Era uma guardadora da família, Dona Sinhá, eu me lembro bem. E seu Ioiô, ele não vivia com a gente, mas seu Ioiô era o homem do jogo de Propriá. Ele tinha uma banca de jogo, valia jogo, né? E ele foi dono de uma empresa de transporte que fez o primeiro transporte de Aracaju para São Paulo. Ele montou uma empresa de transporte, seu Ioiô. Ele possuiu a empresa quando nós viemos morar em Aracaju. Foi inaugurada com meu pai presidindo a inauguração. Nós viemos morar depois da Guerra Mundial. Quando terminou a guerra, certo? Eu tinha o quê? Eu vim morar em Aracaju. Eu vim morar em Aracaju depois da guerra. Eu tinha 8 anos de idade. 7 anos de idade. Era só estudar. Estudar e brincar. E de vez em quando, sem um short nuzinho. Aí tinha um alfaiate em frente, e nos atendia muito bem com o menino, né? E dizia, e cadê o short? O pipiu estava do lado de fora. Isso eu me lembro bem. Que era uma residência confortável e a vizinhança era boa. A cidade de Propriá era uma cidade à beira-rio, na época em que o São Francisco tinha enchente, né? Certo? E nós morávamos numa parte mais alta de Propriá. E íamos, eu e minha mãe, eu ia em canoa com ela, para fazer compras no comércio. Enchia e construíam as amuretas para a água não invadir os estabelecimentos comerciais. E nós íamos de canoa e descíamos dentro das lojas comerciais para fazer compra. Isso eu me lembro, ainda. E depois tinha uma coisa interessante, que era a liderança sobre a região do São Francisco. Meu pai era diretor do Hospital São Vicente de Paula, e lá tinha o doutor Moacir Rabelo Leite, pai de Luiz Rabelo Leite. Tinha o doutor Penalva também, tinha o doutor Etelvino Tavares, o homem que ia de canoa de toda para o Alto Sertão, onde ele tinha fazenda em Porto da Folha. E no meio do caminho, uma vez encontrou o Lampião e o bando. Quem vem lá? O doutor Etelvino Tavares, esse é gente boa, pode passar. Sabe por quê? Eles atendiam o bando do Lampião, lá em Propriá. Os médicos todos, e ninguém conversava fiado. E nem conversava nada, atendia e acabou, né? E Laranjeiras também eles foram atendidos muitas vezes por doutor Bragança, né? E tantos outros. Então, e havia uma coisa interessante, é que eu adorava ir de charrete para o hospital. E de manhã, a charrete ia pegar meu pai, que era diretor do hospital. Você imagina que coisa diferente, né? Naquela época, na década de final de 40, não, final de 30, e depois até a guerra. Eu não esqueço nunca o momento que meu pai, que tinha um receptor Philips holandês, a bateria e a energia, trouxe a notícia, terminou a guerra. Aí você pergunta, por que seu pai não foi para a guerra? Ele era oficial médico da reserva, porque ele era diretor do hospital regional. Importante, né? E lá naquela época tinha o comendador Peixoto, navio construído todo em aço, né? Já naquela época, o comendador Peixoto, que era de Peixoto e Companhia. Peixoto Gonçalves, da Fábrica da Passagem. Então, essas coisas eu me lembro. E me lembro que uma vez eu fui com meu pai e minha mãe, que era o filho que estava vivo. Eu fui a uma festa em Porto Real, no colégio, de lanche. E voltamos de madrugada e o guarda noturno, estava nos esperando no porto, lá de Propriá. Sabe onde ficava o porto?
em frente ao mercado público de Propriá, que lá está ainda, não é? Eu tenho até um quadro que vou oferecer para você fotografar, do mercado público de Propriá naquela época, certo? E da rua da frente de Propriá. Ele foi prefeito de Propriá. E quando ele terminou a administração dele, na época do DN e PSD, ele era do PSD-PR com o doutor Augusto Leite. E do outro lado estava aquela família famosa de Propriá, de Assírio Brito, daquele pessoal todo. E ele resolveu não continuar na política. Ele não gostou da forma como os políticos se conduziam. Ele foi um administrador linha de frente, construiu a rede de esgotamento de águas pluviais da cidade. Primeira banca de peixe de Propriá, que ainda está lá, foi construída por ele. E exerceu uma atividade grande no 12 Tênis Clube. Ele jogava tênis. Você imagina, naquela época, o 12 Tênis Clube disputava tênis com o pessoal de Penedo e Peixoto Gonçalves, com o pai de Carlos Aires de Brito, doutor Britinho, certo? E tinha um rábula lá de pai de um que foi prefeito de Propriá, Cláudio Nunes, doutor Nunes, que era muito conhecido, porque naquela época não havia os diplomados em direito, havia os rábulas, né? Muito conhecidos. O doutor Britinho era um deles, pai do Carlos Aires de Brito, aliás, que teve um filho que foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Propriá teve um filho, Carlos Aires de Brito, foi presidente do Supremo. Está vivo lá em Brasília contando a história. E eu adorava de manhã, quando sabia que tinha uma charrete para eu ir. Claro. Ia lá, ficava lá pelo hospital, sem fazer nada. E fui escolarizado em Propriá. Eu tinha uma vida normal de interior, não é? Meu pai, como médico, sempre de vez em quando era chamado a ir ao hospital à noite, né? Ele ainda não era obstetra e ginecologista, ele era clínico geral e cirurgião quando morava em Propriá. Quando é que ele veio a ser médico dedicado à ginecologia e obstetrícia? Quando ele foi convidado por o doutor Augusto Leite para substituir o doutor João Firpo, irmão de Carlos Firpo, que morreu de morte natural e era diretor da maternidade Francino Melo, do Hospital de Cirurgia, que era a melhor maternidade que existia. Depois veio Santa Isabel e tudo. E meu pai veio substituí-lo. E coincidentemente, quando ele veio para Aracaju, Getúlio Vargas e Darcy Vargas criou a Legião Brasileira de Assistência, cujo primeiro presidente em Sergipe foi Olímpio Campos. Quem é Olímpio Campos? Não o padre. Meu avô era guarda-livro, muito bom guarda-livro, o português, João Melo. E T. Campos era dono da maior empresa de navegação e tudo que tinha em Sergipe, né? E criou o Sergipe, sabia? Uma semana foi criado o Cotiquiba, foi meu avô que criou, e depois eles criaram o Sergipe para estabelecer uma concorrência. E aí nasceu o estádio Adolfo Hollenberg. Onde é que ficava? Rua de Caxias de Campos, de Monsenhor Silveira e Rua de Cristianápolis. Ali ficava. E minha mãe era uma senhora administradora da casa e pianista, né? Minha mãe tocava muito piano, as valsas de Chopin, que ela tinha um piano alemão, Essenfelder, que meu avô deu de presente para ela. E que esse piano está em minha casa, o Essenfelder, que depois nós vamos fotografar, né? E ela tocava muito bem as valsas de Chopin. E a polonesa de Chopin, eu sentava ao lado dela na Zacão Brandão, e era... E eu gostava, né? E estimulava e aplaudia. Porque meu pai fundou, com Zé Carlos Teixeira, a Sociedade de Cultura Artística de Sergipe. Escasso?
E o primeiro recital da Escárcia, o pianista que veio, que está vivo aí, foi lá para casa da Nasa Quebradão. Cuscuz, leite, ovos, em dieta do nordestino do interior. Cuscuz, mas cuscuz de milho ralado, né? Eu não tinha indústria de milho, eu tinha de milho ralado. E em Propriedade tinha muito indústria de algodão, né? Desencaroçadoras de algodão e tudo. Sim. E tinha indústria têxtil, né? Que era do pessoal dos Brito. Eles tinham uma indústria têxtil. Arroz, feijão, galinha, carne, muita, né? Porque na época se comia muita carne. Peixe do São Francisco. Só que o peixe do São Francisco que você comia, ele era um peixe que tinha que ser selecionado por causa das espinhas, né? Ó, os peixes tinham muita espinha. E tinha piranha no meio, surubim tinha. Porque a água do São Francisco era água de rio. O mar não avançava dentro do rio, como acontece atualmente. Desde Américo Vespucci. Sopa. Me lembro de sopa. Eu me lembro de sopa. Muito. Tradicional, né? E com um detalhe importante é que meu avô era português. E meu avô era um excelente cozinheiro e ele fazia bacalhoada como ninguém. E o vinho que se tomava era o vinho verde, quer dizer, eu via eles tomarem vinho verde, eu não bebia, claro. E na época não tinha essa história de refrigerante, né? Era suco, né? Ó, suco. E depois um detalhe, eu tive um tio que foi agrônomo. O irmão mais moço do meu pai, João Melo, ele foi agrônomo. Você sabe qual foi o primeiro ponto de apoio que ele teve? Japoatã. Ele foi chefe da agronomia, do Ministério da Agronomia em Japoatã, quando se formou. Ele se formou na Bahia, não em Cruz das Almas, mas na Bahia, em Salvador. João Melo. Às 10 horas da noite acabava a geração de energia. E nós já estávamos dormindo. Meu pai tinha os Philips holandeses, que ele tinha bateria e energia. E ele sabia as notícias do mundo inteiro, não é? Ele ouvia rádios do mundo inteiro. E ele era desses observadores. Como ele não foi para a guerra, você me pergunta, por que ele não foi? Porque ele era diretor do hospital regional. Ele era oficial médico da reserva, eu vi o fardamento dele, muito bonito, muito elegante, e ele não foi por isso. E que permaneceu em Propriá, enquanto foi diretor. E só foi para Aracaju depois da guerra, quando morreu o Dr. João Filho.